Fala, Edu. Bom dia para você, todo mundo no Brasil. Olha, kit Covid não tem, rapaz. O que tem é vacina. Inclusive, em frente ao prédio da ONU, onde está sendo realizada a Assembleia Geral, tem ali um veículo móvel oferecendo vacina para quem quiser. O ministro Queiroga esteve ontem no prédio da ONU com os outros ministros, acompanhando o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Ele esteve o tempo inteiro com máscara, pelo menos no momento em que passou lá pela imprensa. Até tentei conversar com ele, depois de ter mostrado o dedo na noite anterior para os manifestantes que estavam ali em frente ao prédio da delegação do presidente. Agora, ele vai ter que ficar esse tempo todo no hotel, e a delegação brasileira, que também chegou agora há pouco, ou vai chegar nas próximas horas, não sei ao certo, também vai ter que estar sendo examinada, né? Eu vou fazer o teste da Covid, para você ter uma ideia, porque eu fiquei alguns metros do ministro. Eu conversei ontem com alguns outros ministros durante alguns minutos, ou seja, eu tive contato com esse pessoal. Não só eu, mas, por exemplo, Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, também teve contato com o presidente Bolsonaro e com o ministro numa reunião que aconteceu. E ontem o Boris Johnson se reuniu apenas com o presidente Joe Biden. Então a gente vai passando de escala em escala, vai ter muita gente fazendo teste aí para saber se está contaminado ou não depois desse anúncio de que o ministro da Saúde do Brasil testou positivo para a Covid. Barão, e ele teve também contato com outros líderes, né, de outros países. Há alguma preocupação nesse sentido? Todo mundo tem que fazer teste a partir de agora. Essa é a cadeia, né, Soninha? Porque assim, o Queiroga esteve junto com o primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson. Ele participou da reunião onde estava também o Jair Bolsonaro. O Boris Johnson se encontrou ontem com o Joe Biden, com o presidente dos Estados Unidos. Então, todo mundo vai ser testado a partir de agora. Todo mundo vai ter que conferir se está ou não com a Covid. A passagem do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Castro, a Sônia Blota, que já estiveram várias vezes acompanhando esse tipo de cerimônia, no Brasil há uma tendência de achar que o presidente brasileiro, por causa do espaço dado na nossa imprensa, né, tem uma repercussão muito grande por aqui. Normalmente isso não acontece. Dessa vez aconteceu. A passagem do presidente Bolsonaro repercutiu bastante aqui nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, só que de maneira completamente negativa. E na prática agora, Barão, o que acontece com o ministro Queiroga? Tem algum tipo de vigilância sobre a quarentena? Onde ele vai ficar? Existe alguma necessidade de comprovação de fim da contaminação para que ele volte ao Brasil? Como que funciona isso? Ele fica no hotel onde estava a delegação, esse hotel caro aí que o Edu falou, um lugar bem bacana, perto da ONU. Foi o mesmo hotel onde estava o presidente americano Joe Biden, quando ele passou por aqui também para fazer o discurso, logo na sequência do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, toda a delegação vai passar por teste. E agora tem só uma diferença do que eu estou ouvindo no Brasil, Thaís, porque não serão necessariamente 14 dias de quarentena. Como o ministro Queiroga está vacinado, o tempo aqui nos Estados Unidos, em Nova York, ele deve ser limitado a 10 dias. Como é que funciona? Todo santo dia ele vai receber um telefonema do Serviço de Saúde aqui dos Estados Unidos, perguntando qual é a condição dele, se ele está bem, se está precisando de alguma coisa, se ele continua em quarentena. Então, há um monitoramento sendo feito pelo Serviço de Saúde americano. Isso acontece com qualquer um, não é só porque ele é ministro, para saber se ele está sofrendo algum tipo de sintoma, se está tudo bem com ele, se precisa de algum tipo de ajuda. Isso acontece depois que uma pessoa testa positivo por aqui. Se depois desses 10 dias ele não estiver apresentando nenhum sintoma, ele pode fazer um teste novamente e aí está liberado para seguir a sua vida, voltar ao Brasil, enfim, com aquelas recomendações de utilizar máscara. Então deve ser esse o procedimento. Segundo o Itamaraty, o ministro Queiroga está isolado num quarto, como deve ser feito isso mesmo, recebendo ali os alimentos, vai ter que ficar ali por pelo menos 10 dias, como mandam as regras aqui em Nova York. Ô Barão, o ministro da Saúde participou de um evento, né? Vamos deixar bem claro aqui, né? Empesteou o ambiente, é isso que você vai falar, né? Junto com a primeira-dama, né, a Michele Bolsonaro, em alguns eventos lá durante essa passagem por Nova York. Tem alguma notícia se ela já fez o teste do Covid, né? Porque ela é muito próxima do presidente da República, pelo menos é assim que funciona com esposa, né? Tem alguma notícia sobre isso daí, Barão? Ô Pedro, ele não teve só perto da esposa, ele teve perto de todo mundo, de mim inclusive, do
De você eu já começo a me preocupar, Barão. Mas eu vou fazer teste, Bom. teste, não tenha dúvida nenhuma, não tem como brincar com esse tipo de situação, eu vou fazer teste. Ele esteve perto do primeiro-ministro, ele esteve perto de todo mundo, ele participou ontem como convidado da Assembleia Geral da ONU, ou seja, ele estava ao lado de todos. Então não é assim, perto de uma pessoa só. A Anvisa acabou de mandar um relatório recomendando que todos que estiveram ao lado do ministro fiquem em quarentena. Então, envolvendo até o presidente Jair Bolsonaro. Não sei se vai ser cumprido isso, mas é a recomendação da Anvisa. Então, hoje, o ideal seria todo mundo fazer teste. Todo mundo, que eu digo, é todo mundo mesmo. Seja o presidente, seja a esposa do presidente, os ministros todos que vieram aqui. E agora tem um dado que me chama a atenção, porque pela manhã o ministro Queiroga esteve no prédio da ONU, ele acompanhou o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Eu não sei como é que funciona o protocolo, se depois todos passam por exames, ou se ele começou a sentir mal no fim do dia para fazer o teste, e aí o teste dá positivo. Porque pela manhã ele participou da cerimônia normalmente, foi acompanhar o presidente Jair Bolsonaro, passou na minha frente, pedi para o ministro dar uma palavra depois de ter mostrado o dedo para os manifestantes no dia anterior, ele passou reto, enfim, não cheguei a conversar com ele. Estava de máscara. Aliás, na delegação de dos máscara. Poucos, né? Ele e a primeira-dama Michele Bolsonaro, né? Acho que eram os poucos que usavam máscara o tempo todo. De resto, todo mundo sem, né? Exatamente. Então ele passou com máscara, mas, enfim, acabou se contaminando. Agora, Thaís, a questão é quando ele se contaminou, né? Para quem mais ele passou esse vírus, se é que passou para mais alguém. É uma situação complicada, com um detalhe, né? Essa circunstância envolvendo o ministro Queiroga não se repete com outras delegações. Não há informação até agora de nenhuma outra delegação estrangeira. Isso, claro, pode acontecer, pode mudar, já que a Assembleia Geral continua por aqui, mas não há informação de nenhum outro membro de delegações estrangeiras contaminado com Covid para participar aqui da Assembleia Geral da ONU em Nova York. É isso aí. Eduardo Barão, nosso correspondente em Nova York. Obrigada, Barão. Corre lá para fazer seu teste, não vai dar nada. Vai dar tudo certo, tá bom? Valeu, bom trabalho para vocês. Muito obrigado. Tomara, até mais. Até mais, querido.